É uma alegria estar aqui com vocês nessa tarde de domingo, representando a Associação Médico Espírita da Paraíba e falar de um tema tão atual. E para fazer a gente trabalhar essa tarde, está aqui eu e a psicóloga Lúcia Souto, que também faz parte da Associação Médico Espírita, e dizer que a Associação Médico Espírita, a AME da Paraíba, ela vem trabalhando essa temática, na realidade, por conta de uma necessidade atual. Como eu disse, é muito atual, os dados são alarmantes, a gente se preocupa e a gente fica sem saber entender o que está havendo com a gente, com o parente, com o vizinho, com as notícias que falam sobre suicídio, sobre depressão, e que deixa a gente meio que sem uma resposta, mesmo estando dentro da doutrina espírita, que diz explicar muitas das coisas da nossa vida de uma forma muito mais clara. Não é verdade? Mas se perguntar para a gente hoje o que é que está havendo, cada um aqui vai ter uma resposta diferente. Um vai dizer que é por conta do WhatsApp, outro vai dizer que é por conta da muita informação que a gente tem, outro é porque o afrouxamento da educação, na minha época não tinha isso, na época do meu pai não se falava nisso, da minha avó. Então cada um vai dar uma interpretação sua, e que talvez a minha também, que a gente tentou a gente tem estudado um pouco isso, talvez vá divergir um pouco da de vocês, mas é um apanhado geral que a gente está fazendo para tentar tanto explicar, para a gente entender, mas principalmente, a partir do entendimento, a gente poder ajudar. Eu tenho na cabeça sempre que a gente entra numa casa espírita, a gente não pode sair mais desiludido do que já entrou. Então a gente tem que saber que a doutrina espírita, ela tem que ser um acalanto, ou uma forma de a gente entender na situação, poder ficar um pouco mais tranquilo, e se possível, eu acho que é possível, a gente pode ajudar as pessoas e a nós mesmos, e até mesmo se prevenir um pouco dessa turbulência que a gente está passando atualmente. Então, a gente vai trabalhar, eu creio que até às 6 horas, é isso? É tempo suficiente, não sei se vocês vão ter toda a paciência para ficar ouvindo a mesma voz, eu e Lúcia aqui, mas a gente vai alternando e falar um pouco de depressão, suicídio e espiritualidade. Tá bom? Está todo mundo bem acordadinho, 2h30, 3h30 da tarde, todo mundo almoçou, e eu vou colocar aqui minha primeira apresentação para a gente já começar, não perder tempo, porque a temática ela é bem alongada, mas é uma viagem que a gente pode fazer aí. Está saindo a imagem, vamos ver. Acho que é a conexão, só se eu estou tirando. Acho que ele não está lendo, É o cabo às vezes, Ajustar um pouquinho. Eu tenho um cabo outro se quiser. Eu tenho um cabo meu que está naquela bolsa cinza. É mau contato, eu acho. É mau contato. Pronto. Bom, vamos começando. A gente costuma começar, a gente sempre espera que ali tivesse o tema nosso, depressão, suicídio e espiritualidade. Tratar desses temas que atentam contra a vida faz parte de um trabalho que a gente tenta desenvolver nas associações médico-espírita,
de valorização da vida. Então, a gente trata de temas como, né, suicídio, aborto, né, eutanásia. Todas essas situações, elas tentam tirar a vida, prejudicando o transcorrer natural da vida. Desde o nascimento, na barriga da mãe, a vida é ameaçada. No aborto, que muitas vezes é praticado, né, no momento de desespero e de insensatez. Durante a vida, ela é ameaçada de várias formas, né? Uma delas é o suicídio, que é praticado por pessoas independente da sua idade. Crianças, até crianças, jovens, idosos. E a vida continua sendo ameaçada. A pessoa vive, adoece e se vê diante de uma causa que vai por fim à sua vida, uma doença terminal. Imaginem, estou para morrer, não tem mais cura, e o que fazer? Não acredito em Deus, acho que depois da vida não tem mais nada, e nesses poucos meses ou anos que eu vou viver, eu vou passar por muito problema de dor, e ter que enfrentar médicos. E às vezes a solução é mais uma outra ameaça para a vida, que é a eutanásia. Ameaça também até no momento em que a gente sabe que vai ter que morrer, está no caminho do desencarne. Então a vida, ela está sempre sendo ameaçada na sua forma biológica, né? Desde o nascimento até o momento em que a gente sabe, tem certeza que restam poucos dias. E aí, cabe à doutrina espírita, e deve caber a todos nós, dizer sempre isso que está escrito ali. Sempre sim à vida. Porque a vida não nos pertence. Na realidade, a gente nunca pode tirar a vida, porque a vida não tem fim, né? Sabemos hoje na doutrina espírita que somos imortais, né? Que continuamos depois desse desencarne. Na realidade, a nossa existência, ela está sempre ameaçada, essa existência atual. Então, nós não somos donos dessa existência. Esse corpo nos foi emprestado, nos é cedido pela natureza, leia-se Deus. Ele nos empresta de uma forma muito bondosa para que nós possamos o quê? Aprendermos e vivenciarmos a vida aqui na Terra. E é uma maravilha, não é perfeito, não é o melhor que eu gostaria de ter, não é o mais bonito, não é o mais forte, não é o mais saudável, mas é aquilo que nos cabe. E isso nós temos que compreender de uma forma muito tranquila e sem ficar se lamentando, se revoltando. Eu podia ser assim, eu podia ser assado. Esse corpinho é o melhor que Deus tinha para mim e eu tenho que levá-lo e perdurar nessa luta incessante, que não é fácil de fato. A vida é um constante sobe e desce. Hoje eu estou alegre, amanhã eu estou triste, né? E aí pergunta, se você é feliz? Não sei, hoje eu estou feliz, eu estou alegre, a vida é uma felicidade. Amanhã eu perdi o emprego, opa, a vida não presta, eu estou infeliz. E aí você diz assim, será que minha vida é uma felicidade? Não é? Eu consigo a felicidade aqui na Terra, sabendo que a vida é feita de altos e baixos. E aí você pergunta, estou feliz? Sou feliz? E a gente às vezes fica dizendo, depende do dia, né? Domingo não tem que trabalhar, estou feliz. Amanhã é dia de trabalho, eu vou ficar triste. Amanhã eu tenho que encontrar fulano no trabalho, eu acho que eu não vou gostar, eu vou estar infeliz. E a vida não, é uma infelicidade constante. Então a vida, ela é isso, né? É aquilo que nos cabe viver. E a gente vai entender por quê, aí vai entrar em outras questões, por que viver, etc, etc. E a pergunta sempre que fica e de fato, o que é uma vida que nós temos? Que vida é essa? Como é que eu posso defini-la, já que ela está sempre sendo ameaçada e sempre algo pode ceifá-la?
Se pudermos colocar aqui no dicionário, né, a gente colocar esse nome, vida, a gente pode ter várias definições, né? Primeiro, o tempo de que nós vivemos desde o nascimento até a morte. É minha vida, não é? Mas a vida também, a vida que eu levo. Como é a sua vida? É o meu modo de viver. A vida de Islã é uma vida tranquila. A vida de fulano é uma vida mais tranquila ainda do que a minha. Então isso também não é um conceito de vida, né? Também pode ser o comportamento. Ele leva uma vida desse jeito, né? Daquele modo. Então também é uma definição de vida, né? Vida também é alimentação e necessidade da vida. Então eu dar vida ao outro, dar alimentação, dar aquilo que ele precisa, eu vou dar vida a ele, né? É também a minha ocupação, minha profissão, minha carreira. A vida de Irlã é a vida de médico, a vida de Lúcia é a vida de psicólogo, né? Também, e aí vai assim as definições de vida, tem as múltiplas, também princípio de existência, de força, de entusiasmo, de atividade, tá? Então ele tem vida, ele é uma pessoa com vitalidade. Miguel tem vida, né? Porque ele tem, né, vitalidade, ele tem força, né? Também pode ser definido como um fundamento, uma essência, uma causa, uma origem, né? E também pode ser uma biografia. Vou falar da vida de fulano. Então, olha que definições, né? Tudo de vida. Mas o que é que a gente quer falar de fato de vida? Como é que a gente define vida? Para a ciência, também é difícil definir vida. Como é que eu digo que um vírus tem vida se ele não respira? E é um ser vivo. Vida é respirar? Tem gente que não tem seres vivos que não respiram, né? Ah, não, vida é quem anda, quem se locomove. As plantas não andam, não se locomovem. Então é difícil para a própria ciência definir vida nesse período, nessa característica que é a vida biológica, né? Eu peguei uma definição de um pesquisador da NASA, é o Gerald Joyce, que ele fala que a vida ele tentou resumir e para tentar nos dar uma definição de vida. A vida é um sistema químico autossustentado, capaz de sofrer a evolução darwiniana. Meio complicado, né? É um sistema químico, então tem que ter reações químicas, né? Que se autossustenta, quer dizer, ela mesma vive por si própria naquele ambiente e capaz de sofrer a evolução darwiniana, quer dizer, ela é capaz de evoluir, né, segundo Charles Darwin, né, que fala que é possível ela se adaptar àquele ambiente e poder sobreviver dependendo do ambiente, ou então morrer se não se adaptar, né? É uma definição da ciência. Se formos pensar de forma poética, né, filosófica, né, Claude Bernard, ele dizia, se eu tivesse que definir a vida em uma única frase, eu diria, a vida é criação. E aí a gente continua viajando, né, filosofando, né? Eu vou deixar, tem algumas perguntas que nós podemos fazer, eu coloquei um pouco adiantado, mas eu gosto de fazer essas perguntas no final e vou deixar aí só para vocês viverem a curiosidade do momento. Nos dias atuais, como é a nossa vida, né? Se a gente for analisar, é uma vida estressante, é uma vida agitada, com conflitos sociais, uma competitividade agressiva. Se a gente for avaliar, o materialismo supera a questão espiritual, o individualismo é maior, né? Se a gente for avaliar, nunca se viveu tanto em mídia, em WhatsApp, em Instagram, tanta informação. Se a gente se estourar uma bomba agora lá no Sri Lanka, como estourou, a gente sabe agora, né? Então a gente vive conectado. Eu conversava hoje de manhã com meu filho, que ele tem 14 anos, eu dizia, você imagina a vida sem esse telefone celular? Eu vivi essa vida, né? E vivia e melhor do que você até, eu acho. Ele dizia, vivia bem? Vivia. Eu fazia residência lá em São Paulo, e para comunicar com meu pai, eu tinha que ir para um orelhão, porque lá em casa não tinha telefone, estudante, né? Comprava umas fichinhas, quem na época sabe, né? Umas fichinhas de metal,
que valia um valorzinho lá, e se ligasse de madrugada era mais barato, porque durava mais, né? Então eu saía às vezes de meia-noite, né, para poder durar mais a ligação. Depois das 10 da noite era mais barato. Vai dizer, mas tinha que sair de noite, porque se eu ligasse de meio-dia, meu filho, era caro, a ficha fazia troc, troc, troc. Não dava nem para falar, oi papai, tudo bem? Eu usava carta, eu dizia para ele, né, carta. Escrevia carta para papai, olha, tá aqui, tá tudo bem, estou estudando, estou vivendo. Então a comunicação era muito mais, né, refletida, pensada, era programada. Hoje não. Ontem eu fui dar uma palestra lá no GEAL, no evento que está tendo, né? E aí alguém me disse, Islan, você não responde seu WhatsApp. Aí eu digo, como é? Porque eu mandei uma mensagem para você e você não viu. Eu disse, você sabe quantos grupos de WhatsApp eu estou dentro? Aí eu disse, porque às vezes, quando eu estou assim, de 8 da manhã até 10 da noite, às vezes eu estou trabalhando. Então não dá para ficar no WhatsApp. Mas se você hoje não responde um WhatsApp na hora que você vê, é uma falta de educação, né? Tanto é que hoje no WhatsApp tem um negocinho lá que você tira aquele, não fica mais azulzinho, né? Para ninguém saber se você viu ou não viu, né? Porque senão o outro nem vai saber, será que ele viu, não viu, não viu? Aí o meu está em azulzinho, todo mundo sabe que eu já vi e não respondi, mas eu digo assim, eu olho e não vou responder agora, eu respondo depois, quando eu chegar em casa, mais calmo, que eu acho que é a forma, se for uma urgência, tudo bem. Então hoje, é essa vida que nós vivemos, estressada, necessidade de, tem que estar conectado, né? Os jovens hoje precisam de ter muitos likes, eu sei que a maioria aqui é acima de, não, uma idade mais, menos, né? Acho que tem pouca gente aí com 20 anos, 20 e poucos anos, mas jovens abaixo de 20 anos, eles gostam de um negocinho chamado like, né? Ou curtida, né? Ele bota a foto dele e se tiver mais do que tantas curtidas, eles são pessoas da sociedade, né? Eles estão legais. Aí você imagina um jovem, coloca uma foto que ele achou que era o máximo, ou colocou uma poesia que ele escreveu e ninguém gostou, ninguém curtiu. É uma decepção, né? Isso gera estresse. A gente diz, é besteira, não, isso é estresse, né? E eu pensava que isso acontecia com gente que não, né, jovens que ainda não têm uma formação. Eu conversava com um estudante de medicina espírita e ele dizia para mim, professor, eu gosto de escrever poesia, mas eu não tenho essa preocupação de ter os likes, de ter as curtidas. Mas quando passa de 100, eu já fico feliz, né? Eu não queria, mas já que eles gostaram, é porque minha poesia é bonita, né? E a gente quer, né, tá de bem com os outros. Então é uma realidade. Eu falo tudo isso para a gente poder entender, ou vocês já sabem disso, eu só estou rememorando a vocês, o que a gente está passando, que vida nós estamos vivendo. E aí a gente se pergunta, é o fim dos tempos, né? Eu mereço, será que isso aí é... Por quê? A gente não precisa disso. Esse mundo que está aqui é desnecessário, essa informação excessiva, ou a gente não está bem adaptado a essa situação nova? O que é que vocês acham? Isso aqui não deve existir? A gente deveria desligar a internet? Ou a gente poderia tentar se adaptar e levar de uma forma mais tranquila? Né? Não é para a gente pensar? Dá para a gente desligar a internet hoje em dia e dizer, fazer que nem a China, ninguém tem internet? É difícil, vai dar uma reviravolta. Quando o WhatsApp, teve uns anos atrás, saiu do ar, foi um desespero, parece que o mundo ia se acabar, né? Porque a comunicação hoje é assim, para a gente voltar a se adaptar vai ser um pouco mais complicado. Mas não é necessário para a gente ser feliz, né? Mas faz parte do dia. A necessidade do homem evoluir, de conhecimento, de informação e tudo, é atual e isso é difícil mudar. E o que fazer com isso? Será que a gente vai precisar estar sempre tendo dissabores, estar sempre ansioso por um like, por uma curtida, estar sempre ansioso se alguém mandou mensagem para mim ou não? Isso gera, gente, sem dúvida, é uma sociedade bem mais estressante do que a sociedade que minha avó vivia, né? Que ela recebia a visita de um familiar uma vez por mês, né? Passava o dia em casa cuidando dos filhos,
dizer que não era estressante, tinha os estresses, claro, mas eram diferentes e eram bem mais controláveis. Uma outra questão, quando a gente fala de vida, é a visão materialista que nós temos, né? A gente sabe que a gente nasce, vive, adoece, morre, e o materialista, ele tem essa visão. Depois da vida, é nada. A visão materialista leva a uma perspectiva, ou uma falta de perspectiva do futuro. Eu vivo para quê? Eu vivo para o nada. Eu luto, trabalho para quê? Eu luto e trabalho para o nada. Deixo minha família bem, vivo bem, mas eu estou aqui sofrendo, mas eu vou morrer, e todos vão morrer, e nada. A perspectiva espírita muda essa visão. Muda e dá a certeza que depois do nada, depois da morte, tem a vida. Então, essa falta de sentido maior para a vida também é algo muito atual, muito real. E aí a gente entra sobre a depressão. Vivemos esse período onde esta patologia, esse distúrbio, essa alteração do comportamento e esse sofrimento mental vem aumentando cada vez mais em nossa sociedade. Tanto é assim que a depressão é chamada de doença do século. É a doença da alma. Então a alma está doente. O corpo físico está vivendo 90, 100 anos, mas a alma está doente. Independente da idade da pessoa, ela vem adoecendo e vem sofrendo. Porque talvez não estejamos preocupados com as questões do mundo moderno, não estejamos dando valor ou buscando este contato maior com a nossa alma, com o nosso eu, com a nossa individualidade, respeitando-nos enquanto pessoa, enquanto nós mesmos, deixando de nos conhecer e saber os nossos próprios limites e não adentrar nessa onda que é esse mundo agitado. Então, o que é colocado para todos nós atualmente é, na realidade, um verdadeiro enfrentamento. A luta que o Espiritismo sempre teve contra o materialismo, hoje se mostra muito mais real. O materialismo hoje é essa falta de sentido. Continuar não acreditando em Deus, continuar não acreditando no pós-morte, na vida pós-morte, continuar valorizando as questões mais materiais do que a própria introspecção e a espiritualidade. Então, essa luta que o Espiritismo, desde quando surgiu na França, que é o maior, eu diria que é o maior inimigo da doutrina espírita, é o materialismo, ela hoje se torna muito mais forte e pontual, porque ela está ao nosso lado, está nos testando, nos testando. É você estar ligado no WhatsApp esquecendo o outro, é você estar ligado ali preocupado, esquecendo de estar refletindo, estar lendo um bom livro. A literatura hoje espírita, eu tenho um familiar que ela lia horrores de livros espíritas, aí ganhou um celular. O que foi que aconteceu? É só mandando mensagem, repassando, parou de ler livros espíritas, porque disse que não tem tempo. E ela trabalhava, agora está aposentada. E não tem tempo, porque ela tem tempo para ficar no WhatsApp, falando com as amigas, falando com os familiares. A hora de falando coisa interessante, gente, sempre coisas superficiais. É oi, bom dia, kkkk, manda uma mensagenzinha outra. Então, é uma luta que temos nós mesmos que enfrentar. Vocês já deixaram de ler livros para ficar no WhatsApp? A gente tem que pensar nisso, Chega em casa, tem aquele livrinho, eu vou primeiro ver as mensagens, depois eu vou ver os livros. Então, é uma preocupação, é uma luta. Então, a depressão é considerada hoje a doença do século. E por quê? Porque esse sintoma, essa característica das nossas emoções, que é a tristeza, hoje a gente tem uma certa dificuldade de lidar com ela. Vivemos num mundo
das ilusões. O mundo do Instagram, do Facebook, onde todo mundo... Vocês já viram alguma foto do Facebook, alguém chorando? Quem viu, por favor, me dê... Se não for uma desgraça, porque geralmente mostra uma desgraça. Aí morreu, assassinado. Mas tirar uma foto minha chorando e colocar no Facebook ou no Instagram, pronto, Irlanda está deprimido, acabou o mundo. Né? Então ninguém é infeliz, ninguém é triste. Então qual é a mensagem que eu recebo? Eu também não posso estar infeliz. Eu tenho que tirar foto do prato que eu fui no restaurante, né, que eu viajei lá para os Estados Unidos, que eu estou aqui. Então eu tenho a obrigação de estar alegre. E se eu ficar triste, o que é que acontece? Eu estou doente. E vocês acham que a tristeza é algo que a gente não tem? Todo mundo tem tristeza. E a gente nega, e não pode afirmar, e não pode dizer que está triste, né? Porque a tristeza, que é uma emoção natural e que faz parte do nosso dia a dia, que deve ser entendida e deve ser vivenciada, e que faz parte desse sobe e desce da vida, alegria, tristeza, né? Não pode ser considerada uma doença. A gente tem que aprender a ter tristeza. E desde criança, a criança que pede o celular para ficar brincando e você diz não e ela chora, ela tem que vivenciar o choro. Você está chorando, vai morrer? Não vai morrer, nunca vi ninguém criança morrer de choro. Né? Ela tem que vivenciar a tristeza, tem que vivenciar o não. Né? Tem que vivenciar essas situações para aprender que a tristeza é uma emoção natural. Né? Quem já assistiu esse filme Divertidamente? Recomendo, não é filme de criança, mas vale a pena assistir. E se observarmos, tem ali, ó, vários personagens. Tem a tristeza, cadê a tristeza? Aqui, ó, azulzinho, né? O medo, a alegria, a euforia. Aqui era chamado o asco, né? Uma menina que acho que é adolescente. E esse aqui é o raivoso. Então, eles fazem parte de uma trama X, tal, que a gente pensa que quem vai resolver o problema no final é a alegria. E no final quem resolve o problema todo é a tristeza. É ela que consegue, através da sua, né, introspecção, ela dá uma finalização legal no filme. Né, mostrando e passando a mensagem para as crianças que nós temos essas emoções e que temos a aprender a viver e conviver com elas. Né? Então a tristeza ela não precisa de tratamento. A tristeza pode ser um momento de interiorização. Ninguém vai para o enterro só chorando ou sorrindo, vai chorando. Então você tem que parar, se calar e pensar. Né? É um momento que você pensa na vida e pensa na morte. Né? A tristeza, geralmente, a normal e a saudável, ela não vai comprometer o raciocínio. Se ela começa a atrapalhar a sua vida e atrapalhar o seu dia a dia, aí sim a gente pode começar a pensar em uma doença. Né? E a tristeza, normalmente, ela melhora com o tempo. Então, a gente tem que ter esse conceito para dizer assim, ou não dizer assim, de chegar amanhã de manhã, fui para o trabalho, estou triste, estou com depressão. Você não está com depressão, você está triste só. Né? Só não pode não cultivar. Só não nos cabe cultivar essa tristeza com frequência. Né? E aí é um remédio. Porque tem gente que gosta de todo dia estar triste, né? E acaba criando um pensamento de tristeza que vai gerar uma patologia, uma doença. Então, de uma maneira geral, a depressão é aquela tristeza que não passa. Né? É aquela tristeza que parece que não tem um motivo aparente. É uma tristeza que dura semanas. Né? Que não morreu ninguém, não perdi nenhum parente, não perdi o emprego, meu casamento está maravilhoso, né? Tenho condição financeira boa, mas ela aparece e a gente não sabe por quê. E eu vou lhe dizer, não é frescura. Não é frescura. A gente não pode nunca dizer que uma pessoa que está nessa situação está assim porque quer. Não é. Mesmo que as causas a gente pode observar que pode ser algo que a gente próprio cultivou. A gente deu brecha, a gente ajudou, a gente é responsável, porque não existe nenhuma patologia física ou mental que nós não sejamos responsáveis por ela. Obviamente. Mas se uma pessoa tiver com câncer, você vai dizer que a culpa é dela? Se a pessoa tiver com a gripe, você vai dizer, está vendo? O médico vai dizer isso. Sofra.
Não. A depressão é uma doença séria e que compromete a vida da pessoa e pode pôr em risco a vida da pessoa. E nos cabe apenas ajudar. Julgar, jamais. As estatísticas mostram, para mostrar a gravidade da doença, que ela já as comete aqui nos Estados Unidos 6% da população. Os Estados Unidos representam 17 milhões de pessoas. Em 10 anos, se acredita que ela chegará a cometer 20% da população. Ano que vem, 2020, ela vai ocupar o segundo lugar nas doenças que causam incapacidade. Então a gente vê que é uma situação muito espraiada. E a depressão põe em risco a nossa vida, põe em risco a vida da pessoa, já que a gente começou falando de vida. De que forma? O suicídio, ele ocorre, um suicídio a cada 40 segundos no mundo. Cada 40 segundos no mundo acontece um suicídio. Uma estatística mostra que 11,4 pessoas a cada 100 mil habitantes cometem suicídio. Então, por ano, temos quase 840 mil pessoas se suicidando. O Brasil está na 8ª posição no mundo. E nós, no Brasil, temos um programa, uma estratégia de enfrentamento governamental para enfrentar o suicídio. Então, poucos países, é apenas um dos 28 países. Então, acomete vários países e eles não estão dando essa relevância toda. E a gente às vezes pensa que depressão e suicídio é coisa de primeiro mundo. Não. Os países que mais se suicidam, cometem suicídio, são Índia, China, países do leste asiático ainda pobres, e geralmente cometidas por pessoas jovens, que estão enfrentando situações difíceis na vida. Então, há uma relação muito íntima com situação econômica e suicídio. Então, quando piora a situação econômica, os países têm um enfrentamento, a incidência aumenta. Então, é isso que a gente está enfrentando e que a gente pode ajudar. Por quê? Porque a gente vê notícia todo dia. Eu acho que vocês devem ter visto, pelo menos uma de cada mês, um jovem fulano se suicidou. Semana passada foi um estudante de medicina. Estava prestes a se formar na sua residência. 3º ano de residência. Comete. A gente vai saber as causas, a gente não entende o que aconteceu, como é que podia ter acontecido aquilo. E o suicídio tem a depressão como uma das principais causas. Mas também existem essas outras causas, que é o abuso do álcool e da droga. Para chegar a esse nível, a gente coloca o sofrimento mental é muito grande. O desespero aí já está beirando o insuportável. E aí, a cada dia, essa pessoa que está passando por um momento de depressão, esse sofrimento físico e emocional vai ficando mais intenso, o fardo cada vez mais angustiante, e chega a um ponto de a vida perder o sentido. É uma progressão. Na depressão acontece isso. E muitas das vezes, isso não acontece em um mês, em uma semana. É tempo, e ninguém percebe, e a gente vai deixando para lá, a gente não percebe que aquela pessoa que era alegre ficou triste, e está às vezes, gente, do lado da gente, e a gente não percebe, para dar um apoio. É dito, dentre as causas de cometimento de suicídio, inclusive na depressão,
vários motivos aí que podem nos chamar a atenção e que a gente tem que estar alerta. Falta da fé, essa falta da fé no futuro, o orgulho ferido pode levar ao suicídio. Fui traído, ou acabou meu relacionamento, a pessoa, meu companheiro não mais me quer, me abandonou, feriu meu orgulho. Esgotamento nervoso, trabalho demais, preocupações em excesso, as doenças mentais, os transtornos mentais, o tédio da vida, né? Mesmo quando a pessoa tem tudo. Então, esse extremo de ter tudo também é um fator. Pessoas muito ricas, muito, né, abastadas, moléstias consideradas incuráveis, então não tem como curar, a pessoa não vê mais perspectiva e se suicida. Ou ainda indução por terceiros. A gente vê aí muitos jogos, né, na internet, né? Tinha aquela ideia da baleia azul, hoje tem a tal de Moma, né? Um bonequinho que fica aparecendo para as criancinhas, né? Dizendo que elas têm que fazer isso, fazer aquilo, e que tem que tomar cuidado mesmo, porque o mundo está de ponta cabeça, né? Virado de cabeça para baixo. O que Divaldo Franco, através, né, da psicografia, nos diz é isso, né? Que a depressão, ela explica o suicídio. Ela dá uma explicação que a gente faz a gente entender. Se suicidou porque estava com depressão. Mas não justifica. Porque mesmo estando passando por depressão, não necessariamente o suicídio deve ser o fim. Também nos diz Divaldo Franco que o suicídio é um ato de rebeldia. Como eu comecei dizendo, a vida é um presente. E essa rebeldia, né, faz atentar contra esse presente. Eu só me lembro da passagem de uma criança, acho que tinha uns 10 anos, e foi uma história que me foi contada por uma assistente social do Hospital Edson Ramalho, que ela perdeu, a irmã morreu de câncer, e ficou o pai criando 2 crianças. E o pai se suicidou, e deixou os 2 filhos sem ninguém. Sem ninguém assim, a tia tinha que criar, né? E aí a criança chega para a tia e diz: tia, meu pai não me amava. É muito forte, né? Ouvir de uma criança perceber que aquele ato cometido pelo pai de abandoná-los, né? E ele chegar a essa conclusão: ele não me amava, ele me abandonou, ele me deixou sozinho aqui, não tenho pai, não tinha mãe, agora não tenho pai. Sofrimento nenhum justificaria isso, tia. Então, as pessoas que ficam sentem isso, né? Então, a gente tem que falar isso, né? Porque em cada uma pessoa que se suicida, pelo menos 8 a 10 pessoas em volta, elas são prejudicadas, são afetadas. 8 a 10 pessoas, em média. Isso pode ser muito mais. Familiares, dependentes, pessoas que gostavam dela, dependiam economicamente, financeiramente, emocionalmente, etc, etc. Né? Arrasa a vida, destrói vidas. Não é só de uma pessoa, são de várias pessoas. Divaldo Franco também nos fala que o indivíduo que comete suicídio, elas se encontra desesperados no além-túmulo. Depois que eles chegam do outro lado e percebem que a vida continua, olha que desilusão. A vida continua, meus problemas continuam os mesmos. Na realidade, não são os mesmos, eles estão maiores agora, porque eu deixei a responsabilidade que eu deixei lá, eu fugi, e eu estou muito mais culpado e muito mais desesperado agora. E as mensagens que chegam do mundo espiritual é essa, né? Se eu soubesse, eu não faria isso. Como eu estou sofrendo aqui. E as lamentações. Quando a gente fala em depressão, eu estou usando muito termo técnico, talvez, mas se eu estiver exagerando, só é levantar e perguntar o que é, tá? Às vezes eu vou entrar um pouquinho mais em medicina, aproveitar que a gente está aqui para falar um pouco de depressão. Quando a gente fala em depressão, quais são os sintomas que a gente pensa logo? Tristeza, né?
Mas a depressão é muito mais. Ela afeta não só a questão do humor da pessoa, né? Se formos pensarmos nos sintomas, nós temos não só sintomas psíquicos, mas também sintomas do corpo físico, ou seja, sintomas fisiológicos. Tem dores, pessoa que tem depressão tem dores, pode ter diarreia, constipação, fraqueza muscular, alteração da libido e alterações do comportamento. Do ponto de vista psíquico, o indivíduo ele fica triste, né? Ele tem aquele humor depressivo, não se valoriza, ele se sente culpado, falta o prazer, sente fadiga, mesmo depois de ter dormido, interfere também no seu pensar. Ele tem um raciocínio mais lento e atrapalha ele para tomar decisões corretas. Do ponto de vista fisiológico, no corpo, existem alterações do sono, tanto para dormir demais quanto para dormir de menos, alterações do apetite e a redução do interesse sexual. Nas alterações comportamentais, a gente encontra o retraimento social, pessoa que prefere ficar em casa, no quarto, de preferência escuro, crises de choro sem motivo aparente, chora sem nenhuma causa, as tentativas de suicídio e também um retardo ou mesmo uma agitação motora. Isso varia de pessoa para pessoa. Então, esses sintomas mostram que a depressão ela não se limita apenas a ter aquela tristeza, mas tem outros sintomas que também pioram ainda mais o doente. Então, a gente observa que não é uma doença, começa obviamente na mente, na alma, no pensamento, na tristeza, mas existem substâncias que estão no corpo e estão faltando, né? Então, existe uma alteração na função do organismo como um todo. E aí fica fácil para a gente entender que na medicina, e os médicos eles explicam muito bem isso, que é um desequilíbrio dos neurônios, né? Essa aqui é uma comunicação entre, eu vi aqui o suspiro de alguém falando, isso aqui é uma sinapse, né? Um neurônio e outro neurônio. E tem uma fenda onde substâncias são liberadas. Essas substâncias permitem passar a informação do cérebro, por exemplo, para o meu braço. Então, necessito de umas substâncias que são os neurotransmissores. Na depressão, essas substâncias elas estão faltando, algumas delas, a serotonina, a adrenalina, e aí explica porque o depressivo, quando usa remédio, é muito bom. Então, a gente está aqui numa casa espírita, a gente vai dizer que não deve tomar remédio? Não. A gente tem que dizer que o depressivo precisa de remédio, precisa de medicação para superar essa fase, né? Essa doença, essa patologia que afeta não só a mente, mas o corpo como um todo. Então, a depressão, ela, de primeira, a Lúcia vai falar um pouco talvez dessa questão de terapia também, né? Ele precisa de medicamento, é um deles. Precisa de terapia, né? Precisa de atividade física, precisa do cuidado do seu corpo, da sua alimentação e precisa cuidar da sua espiritualidade, certo? Do ponto de vista espiritual, aí a gente entra um pouquinho, eu coloquei um organograma aí que talvez fique um pouco mais difícil para a gente explicar na sua completude, mas tudo começa, né, desde o início, né, na nossa escolha. Sempre a patologia e qualquer doença começa nas escolhas que nós fazemos no dia a dia. Eu usar a minha razão e usar o meu livre-arbítrio para fazer o que eu quero, né? Sabendo que tudo que eu escolho, o que eu faço, tem consequências, né? E isso faz parte do nosso desenvolvimento. A gente precisa ter o livre-arbítrio para aprender, como uma criança que precisa saber escolher entre uma coisa e outra para poder virar um adulto. Nós, como ainda estamos em desenvolvimento, o livre-arbítrio nos ajuda a saber o que é certo e errado, errando, e às vezes acertando. E quando se erra, né, esse desrespeito à lei, o afastamento do amor divino vai gerar sempre
algumas situações de culpa. Porque quando a gente erra, a gente sabe que está culpado, né? Eu fiz aquilo ali. Quem é que não sabe que fazer uma coisa errada é errada? Todo mundo sabe. O julgamento vem de nós mesmos, não é de Deus. E isso gera alterações no campo energético, né? A pessoa fica desvitalizada, né? Vai gerar adoecimento, né? Isso deixa marcas no nosso corpo físico, né? E marcas no nosso corpo na questão moral. E também, como sabemos, como espíritas, que temos no nosso corpo espiritual, esse erro, esse equívoco, ele marca o nosso perispírito. Então ficam as marcas perispirituais, né? Tanto na parte do corpo, né, mental, quanto no corpo astral, né? É que precisa a gente entender um pouco de perispírito, né? O perispírito ele tem várias camadas. O corpo mental e o corpo astral fazem parte do perispírito. E essas marcas, né, elas vão trazer situações que prejudicam, com certeza, no final, os órgãos, nossos órgãos. Dentre eles, o próprio cérebro. Então, o cérebro do depressivo, ele também é um cérebro que foi afetado por comportamentos equivocados. O cérebro de um depressivo, ele teve influência de comportamentos equivocados que deixaram máculas, marcas e manchas. Deixou aquele cérebro doente. E ele vai produzir substâncias em menor quantidade. Claro, vai depender de situações da vida externa, né? Aquilo que eu falei para vocês, uma vida mais estressante, decepções, desilusões. Alguma situação vai ocorrer e vai ser, algumas vezes, o gatilho, né? Vai soltar aquele momento, o corpo dele não vai suportar aquela situação. E aí vai gerar a doença depressiva. Eu coloquei aqui algumas falas para refletir bem o que é que um depressivo sente, né? Não quero ver ninguém, tudo me aborrece, estou cansado de mim. Às vezes penso que seria melhor fechar os olhos e não acordar nunca mais. Mais um organograma, né, que fala, né, que eu coloquei para vocês, uma das causas de depressão seria essa falta de fé, né, que causa desesperança, né? E a desesperança vem associado com o egoísmo, a rebeldia, né? Tudo isso, quando você fecha os olhos para Deus, gera esses sentimentos. Você briga com Deus, né? Mesmo não acreditando nele, né? Essa rebeldia, claro, como a gente é um ser espiritual, né, vai gerar raiva na rebeldia, medo, tristeza, né? Gera no final um sintoma chamado remorso, né, que tanto pode gerar depressão quanto doenças orgânicas. Isso é um organograma que a gente pegou de alguns livros espíritas que falam dessa sequência, e não foi inventado da minha cabeça não, tá? Mas no final a gente fica muito claro, se a gente for tecer o raciocínio aqui, que partindo da falta de fé, né, mas não uma fé dizer assim, eu tenho fé. Fé se redunda em atitudes, né? Porque crer em Deus, né, ter fé, até os demônios creem em Deus, né, segundo a Bíblia, né? Não é a fé de dizer, eu acredito, é a fé, né, de atitude, né? A falta de fé, a falta de esperança, vai gerar, em última análise, uma doença. Então, a doutrina espírita ela tem essa possibilidade de quebrar esse esquema todo, gerando mais saúde no nosso organismo. Mais uma vez, né, apenas para pontuar, sentimentos do depressivo: a vida não vale a pena, fracassei, ninguém me valoriza, a vida perdeu o sentido, né? A doutrina espírita também nos fala, através de André Luiz, Chico Xavier, no Mundo Maior, que os cérebros dos depressivos, eles têm uma característica, são cérebros adoentados, né?
que têm alterações do seu funcionamento, é como se eles estivessem intoxicados. Intoxicados por quê? Por essa sensação de culpa, né? De remorso, de algo que eu fiz errado. É como se você dissesse, bom, eu errei e eu mereço pagar. Né? Eu errei e eu sou um coitado, né? E estou aqui, realmente mereço ficar triste, eu tenho que ficar aquela situação. É assim que lê o cérebro de um depressivo, né? Isso de forma geral, claro. E aí ele conta, inclusive, a história, né, de um homem, né? Quem puder ler depois, no Mundo Maior, no capítulo 4, conta a história de um homem que assassina o padrasto, né? Mas ele acaba sentindo esse remorso e entra num processo de adoecimento mental. Já Joana de Ângeles, né, através de Divaldo Franco, ela fala no livro, na mensagem Nostalgia e Depressão, que as infelicidades cultivadas tornam-se estados patológicos mais profundos de nostalgia que induzem a depressão. Infelicidades cultivadas. Aquela situação infeliz que pode acontecer no dia a dia, aquela situação que pode se repetir, se a gente cultiva e aumenta, ela pode se tornar um processo que leva à depressão. Com relação à terapia, né, voltando, já que eu falei em terapia, os passes e as palestras são complementos que podem ajudar de maneira significativa o depressivo, né? Essa é a pergunta que nós fazemos. O evangelho e o passe podem curar, né? A depressão é de fato uma doença e deve ser tratada sempre como doença, né? O tratamento médico deve estar sempre em primeiro lugar. Essa imagem ela é muito forte porque ela coloca isso, né? O Espiritismo que nos alerta que o suicídio é, sem dúvida, um grande engano. É como você achar que vai se livrar, né, dessa altura, e quando você corta o fio da vida, você prejudica ainda mais o seu sofrimento. Por quê? Porque a morte, existe esse sofrimento que o suicídio enfrenta depois de morrer, ele decorre de um processo natural e fisiológico. O que é que vocês acham? Morrer e desencarnar são sinônimos? Não. Até o nome é diferente. Não, né? Quem vem antes? A gente desencarna antes ou morre antes? Então eu posso dizer que o espírita pode usar esse termo, ele morreu, né? Mas também vai desencarnar um dia, né? Então a morte e o desencarne são coisas diferentes. Se a gente for estudar direitinho. A morte é um fenômeno biológico, né? A gente morre. É quando o nosso organismo ele perde toda a sua vitalidade. Então o suicida, quando ele comete o suicídio, ele vai morrer. Mas não obrigatoriamente ele vai desencarnar no mesmo momento. Porque o desencarne é o desligamento do espírito do corpo físico. E esse desligamento ele pode acontecer rápido ou mais lento, de acordo com vários aspectos. Um dos principais aspectos que fazem demorar esse desligamento é como a pessoa levou a sua vida e como foi o processo de morrer. Então o suicida, quando ele morre, ele não se desliga do corpo imediatamente, porque ainda existe uma ligação energética muito forte entre eles. Então o desencarne pode ser lento e doloroso, fazendo com que o suicida passe e sinta, muitas das vezes, eu não estou dizendo sempre, mas muitas das vezes, sentir todo o processo de destruição do corpo físico. Por isso que muitas vezes eles relatam que estão sentindo dores, que o corpo físico está sendo carcomido, né? Sentindo a destruição do corpo físico. Eu não digo que é sempre, mas muitas das vezes. Porque existe a misericórdia de Deus também e os motivos que levaram àquela situação toda.
Então, a desencarnação real ocorre depois do corpo da morte orgânica, né, que varia de tempo e de circunstância de indivíduo para indivíduo. Ela pode ser rápida, logo após a morte, ou pode se alongar em tempo, em estado de perturbação, conforme a mente, né, as questões psíquicas e emocionais daquele indivíduo. Então, a separação da alma do corpo, o desencarne, né, ela não acontece subitamente, em qualquer processo. Então, ela vai se acontecendo gradualmente, né, os laços eles vão se quebrando, e é um processo lento. E, por final, essa sensação, né, de desligamento, ela pode ser de remorso, se a pessoa cometeu um mal durante a vida, ou de alívio, quando é um processo de libertação que é normalmente gerado nas pessoas que fizeram tudo corretamente ou muito próximo do correto na sua vida. Tudo é difícil. Aí nos lembra aqui o caso de Cavalcante, que é relatado na obra Obreiros da Vida Eterna de André Luiz, onde relata que Cavalcante, um católico fervoroso, né, por conta do remorso que ele tinha em ter, na cabeça dele, abandonado a sua esposa, na realidade foi a mulher que o abandonou, ele com remorso, ele já em estado de físico, mesmo vivo, putrefação do seu corpo físico, ele não queria morrer, né? E ficou ligado ao corpo físico por mais tempo do que precisava, só por conta dessa situação. E ainda no final, os médicos aplicam, vendo o sofrimento dele, aplicam uma medicação que faz ele entrar numa morte não natural. E aí, o desencarne dele, ele morreu, mas o desencarne dele, que poderia durar algumas horas, passou de 24 horas. E ele sofrendo na situação. E é um caso emblemático e que realça muito bem que o engodo ou a mentira que o suicida acredita que vai se livrar com o suicídio, né, não é uma realidade. Né? Então ele continuou ali preso, o espírito de Cavalcante, ao corpo já morto. E a doutrina espírita, só voltando àquela imagem, né, depois da vida da morte, né, há vida e sempre há a possibilidade do renascimento. Isso gera esperança e gera tranquilidade. Eu não vou adentrar na questão do suicídio, porque eu vou deixar para a Lúcia, né, começar a falar, que eu acho que a gente poderia, não sei se a gente teria um tempozinho, né, para intervalozinho, para vocês tomarem uma aguinha, e eu também, mas deixar a gente entrar agora na questão do suicídio, que Lúcia vai tratar um pouco mais profundamente.